No vídeo de hoje eu vou te passar 4 padrões de figuras gráficas que vai ajudar e muito o seu desenvolvimento e o seu desempenho dentro do mercado de opções binárias. Se você ficar até o final, tenho certeza que você vai se surpreender e vai sair daqui melhor. Papel e caneta na mão e bora pro conteúdo! Salve, salve galera, tranquilidade, tô na área, se derrubar é pênalti. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um conteúdo de altíssimo nível aqui no nosso canal. Se você é novo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações, porque agora eu vou te entregar o ouro. Então aqui, vamos já puxar a nossa lousa para eu poder aqui dar, os exemplos das figuras gráficas que a gente tem dentro do mercado financeiro. Primeiro vamos falar sobre figuras gráficas de reversão de tendência, quando o mercado ele reverte a tendência. Então vou colocar aqui, ó, figuras gráficas de reversão e continuação. Pronto. Agora a gente vai dividir. Vamos dividir em quê? Em 2. Em cima eu vou colocar as figuras gráficas de reversão, como vocês estão vendo aqui nesse exato momento, reversão do preço e figuras gráficas de continuação. Vamos falar agora sobre as de reversão do preço. Como todo mundo sabe, existe uma figura gráfica que se chama ombro, cabeça, ombro. É quando o mercado ele vem de uma tendência de baixa, ó, e essa figura gráfica de reversão ombro, cabeça, ombro invertido, ele vem de uma tendência de baixa, tá vendo? Numa forte tendência de baixa, quando chega um momento que ele nivela aqui, ó, os seus fundos, ó, fundos abaixo de fundo, e ele perdeu o seu último quê? Ele perdeu o seu último topo. Exatamente. Perdeu o seu último topo é o que a gente precisa. É aí que a gente se posiciona. O que a gente vai aguardar? Primeiro índice de reversão foi o quê? A perca do último topo. Vocês estão vendo? A perca do último topo. Esse foi o primeiro índice de uma reversão na tendência. Após isso, o mercado ele vem e faz o seu ombro direito. Ele fez o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro esquerdo e segue na continuação dessa tendência de alta. Então aqui ocorreu o ombro, cabeça, ombro, aonde o mercado ele reverteu para uma tendência de alta. Ele vinha de uma baixa e reverteu para uma alta. Esse padrão aqui é conhecido como o COI, ombro, cabeça, ombro invertido. Beleza, galera? Agora vamos falar sobre o segundo padrão de reversão. O segundo padrão de reversão é um dos que eu gosto e muito. Suponhamos que o mercado ele vem trabalhando aqui de uma forte tendência de baixa, correto? Quando chega um momento que ele simplesmente não tem força. Ele não tem força. E o que ele faz? Ele começa a afunilar. Exatamente. O preço ele começa a se afunilar aqui, ó, formando até uma deriva. Forma uma deriva. Forma uma deriva aonde o mercado ele rompe o último topo, ó, novamente, retesta, explode na alta. Esse daqui é o segundo padrão de reversão que eu gosto muito. É a deriva ou uma cunha. Agora vamos falar sobre... E todos esses padrões aqui, eu vou abrir o gráfico e vou mostrar para vocês ele funcionando direitinho, galera. Funcionando direitinho, porque só mostrar teorias vazias não adianta nada. Trouxe 2 padrões de reversão aqui para vocês, que é o ombro, cabeça, ombro invertido e também a deriva, ou muitos chamam até ela de cunha. Se você tá gostando desse conteúdo, cara, já vai metralhando o dedo no like aí, já vai deixando o seu dedo no like, vai se inscrevendo no canal, beleza? Tem o link aqui na descrição para você poder conferir e estar entrando lá dentro da nossa comunidade e operando ao vivo comigo na parte da manhã, na parte da tarde e também na parte da noite. Fora que você pode receber o seu acesso gratuito ainda hoje ao meu copy trade oficial, então não perca tempo. Agora, irei falar aqui para vocês sobre as figuras gráficas de continuação. Reversão, continuação. Também são muito interessantes. As figuras gráficas de continuação de tendência, eu gosto bastante e tiro muito proveito delas. É quando o mercado ele vem trabalhando numa tendência de alta, quando ele começa a perder o seu equilíbrio dos seus topos e formando, ó, topos abaixo de topo, fundos abaixo de fundos, porém de forma bem lateral, porém dentro de uma impulsão maior, tá vendo aqui? E o mercado começa a lateralizar de forma inclinada para baixo. Quando o preço começa a fazer isso aqui, galera, você pode ter certeza que ele tem forte interesse em varrer os topos. Então, isso é uma figura gráfica de continuação de tendência, porque a tendência era de alta, o mercado formou a bandeira e tende a continuar na mesma tendência de alta. Então, aqui a gente tem a bandeira de alta. E segunda figura gráfica de continuação de tendência, que eu também gosto bastante, é meio que também uma deriva. Deriva, segunda, simples, ó. Mercado vem numa tendência de alta, correto? E começa a derivar, ó. Começa a derivar numa região assim bacana, ó. Olha essa região aqui. É meio que uma bandeira também, né, galera? É meio que uma bandeira, só que inclinado, ó. Inclinado, ó. Inclinada. E dá continuação
na tendência de alta. Então, essa daqui é a nossa segunda figura gráfica. E qual é a diferença de uma que dá continuidade na alta e para uma que faz uma reversão na tendência? Qual é a diferença? Repare que a primeira figura gráfica, a de cima, ela vinha de uma tendência de baixa e ela afunilou para baixo. Então, ela reverte para cima. Já a segunda imagem, na segunda que eu desenhei, ela vinha de uma tendência de alta, afunilou para baixo e continuou para alta. Então, aí que está a diferença. Então, agora vamos para o gráfico identificar esses padrões e tentar fazer, né, um dinheiro bom. Vamos ver como é que está esse mercado e vamos em busca de oportunidade, galera. Vamos lá. Ó, repare aqui. Pô, isso aqui é clássico de um ombro, cabeça a ombro, galera. Olha isso aqui, ó. Mercado vinha numa tendência, fundo, topo, derreteu, ó. Entregou a baixa. O que é isso daqui? É um ombro, cabeça a ombro. E o que o ombro, cabeça a ombro faz? Ele reverte a tendência. Você viu aí? Com seus próprios olhos. Está em 5 minutos. Se eu colocar em 1 minuto, você vai ver melhor que formou, sim, um ombro, cabeça a ombro muito bonito. Ó. E o que aconteceu com esse ombro, cabeça a ombro? Ó, ombro, cabeça, ombro. Reverteu, entregou a baixa. Simples. É verdade ou não é? Não foi igual o que eu desenhei? Foi exatamente como eu desenhei. Esse é um ombro, cabeça a ombro. Vamos ver aqui outros ativos, ó. Ethereum, o USDT também, o que a gente tem aqui? Exatamente, ó, deriva. A deriva aqui, ó. Olha que bonito. Ó, a mínima dali daquele pavio ali muito forte, aquela região. Temos aqui também esse estopo trabalhando de forma afunilada, cara. Isso aqui é sensacional, ó. Isso daqui é sensacional. Manipulou ali. O estopo tá perfeito, galera. Aqui tá perfeito. Formou a deriva. Tínhamos uma região aqui passada do preço muito forte, ó. Ele veio sentir ela. O mercado sentiu essa região e entregou a baixa. Top. Nessa baixa, o que é que aconteceu? Onde é que a gente pode se posicionar com essa operação? A gente pode se posicionar, galera, por aqui, ó, por essas região aqui, ó. Olha que legal esse bloco de ordem que eu costumo falar. Esse bloco de ordem é um bloco de ordem super válido. Super válido. A gente também tem essa região aqui de fundo que foi rompida, mercado vindo corrigir aqui em cima, é uma zona ideal para a gente surfar a baixa. Tá, beleza. Ó, legal, legal. O que formou aqui no tempo gráfico bem micro, galera? Repare. Repare, o que é isso aqui? Fala pra mim, o que é isso aqui? Diz aí. É o OCOI, rapaziada. É o OCOI. OCOI, que significa ombro, cabeça, ombro. Exatamente. Formou aqui pra gente um ombro, cabeça, ombro. E o mercado impulsionou na alta. Então aqui tem grande força de compra, cara. Na macro quanto na micro. Então aqui, através da leitura micro dessas velas do candle, a gente vai buscar por compra. Vamos ver aí se essa vela vai acontecer um engolfo ou se ela vai fechar para venda. Se ela fechar para venda, não fica tão interessante assim. Se ela tivesse fechado verde, eu poderia surfar um fluxo comprador. Ainda mais que o quê? A vela tinha que renovar uma máxima, tinha que buscar aqui em cima, não buscou. Então, não fechou verde, eu não entro. Apesar ó, que tem um bloco de ordem aqui embaixo. Ó. Temos um bloco de ordem lá embaixo. Essa zona aqui, bastante interessante. Mas ele tem que estar mais para alta do que para baixa. Eu vou aguardar aqui o gatilho ideal. Já começa por aí. Se você ver bem aqui, olha o que o preço fez. Ele vinha de uma forte tendência de alta. E o que aconteceu? Formou o quê? Uma bandeira. E uma bandeira da continuação de quê? Na alta, rapaziada. Olha que incrível aqui diante dos seus próprios olhos. Deu continuidade na alta. E o que fez esse movimento aqui reverter? Vamos dar aqui um zoom nele para a gente poder interpretar melhor ele. Ó. Bem aqui na micro, a gente consegue identificar um padrão de ombro, cabeça a ombro. Olha aqui, bem aqui na micro. Eu não gosto muito de analisar gráfico curto. Entro sempre a favor do movimento macro, mas olha aqui. Topo, que é o ombro esquerdo, fundo, topo maior que a cabeça, voltou, retestou lá em cima e entregou a baixa. Ombro, cabeça a ombro. Figura gráfica de quê? De reversão. O mercado vinha de uma alta, reverteu para baixa. Vê como é que até no próprio OTC da corretora funciona as figuras gráficas? Isso, reversão. Vamos ver aqui agora o que está acontecendo. Está para uma baixa, não tem nada. Próximo ativo aqui. Para você que chegou até nessa parte do vídeo, eu já vou passar para você aqui mais um spoiler de um padrão gráfico que antecipa o movimento de rompimento. Repare, é o padrão N, rapaziada. Impulsão, correção. Padrão N, rompeu o último topo com muita força. Deu continuação de alta, ó. Tá vendo a força compradora ganhando posição? Então, mercado vindo buscar 50% dessa vela aqui é compra, seguindo a favor do fluxo. Vela de exaustão bonita, ó. Aqui eu consigo surfar esse fluxo, já que a gente tem essa máxima aqui do preço, que foi rompida, foi violada.
Eu deveria ter pegado a compra para essa vela aqui, ó, para essa vela, mas eu não vi porque a vela passada ela já confluenciou para gente a força compradora. Por um momento ela foi lá embaixo, ficou vermelha e depois ela voltou tudo mudando de corpo e fechando totalmente cheia, totalmente sem pavio na parte de cima. Então aqui confirmou. A compra a gente surfava a favor dessa alta e eu não peguei ela. Esse aqui é o padrão N de continuação de tendência, seja ela de baixa ou de alta. Pessoal, aqui a gente também consegue identificar uma bandeira querendo ser gerada, ó. Mercado tá afunilando. Então essa compra aqui, cara, faria sentido para a gente ter pegado. Peguei ela numa taxa muito ruim. Deveria ter pegado ela mais ali embaixo, mas aqui eu tô acreditando fielmente nessa zona de compra, tá, galera? Tô acreditando fielmente nessa região aqui de compra. Temos essa zona aqui de faixa do preço, onde ele tá se afunilando bastante, ó. Tá se afunilando bastante. E também, é claro, temos aqui o nosso querido Order Block. Região aí excepcional de compra. O mercado esticou, vela passada violou e aqui a gente pegou a favor de uma alta. 14 segundos e ela voltou tudo nos últimos segundos. Nos últimos segundos, vela, vamos, explode na alta. 7 segundos, ó, isso, sobe. Olha só, pessoal. Não é que ela apagou? Dobramos aí o nosso capital, hein? Para vocês verem na prática como que funciona. E esse padrão aí, galera, ele acontece todo dia no gráfico, todo dia. Podemos pegar aqui passado, ó. Olha o que aconteceu aqui. É só você saber identificar o preço. O que o preço está te dizendo? Ó, para quem opera na micro ali, bem na micro, aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, reverteu tendência. Tá vendo aí? Toda hora, ombro, cabeça, ombro, invertido. Esse ombro, cabeça, ombro aqui, respeita muito. Subindo aqui, ó, também mercado vem e forma um ombro, cabeça, ombro. Derrete, joga para baixo. E assim você vai, cara. Existem várias e várias figuras gráficas. Se você quer que eu traga outros modelos aqui, já comente aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Te vejo no próximo vídeo.